Olá, apaixonados por rádio. Meu nome é Fábio Gagliardi, este é o Papo RF e ele sempre traz muita informação no mundo do rádio. Hoje eu trago para conversar comigo um criador de conteúdo aqui do YouTube. Eu acompanho muitos canais e esse canal eu gosto bastante. É o canal do Oswaldo Shortwave. Oswaldo, prazer em receber um amigo aqui no canal. Talvez as pessoas estranhem um pouco que não vai aparecer, mas por questões profissionais você não pode aparecer a sua parte visual aqui no canal. Mas vai estar a foto aí para quem quiser uma foto pública. Exatamente, uma foto pública. Oswaldo. Que ficou pública aí no Brasil. Tá certo. Bem-vindo, Oswaldo. Eu que agradeço, né? Participar de um podcast, de um canal de grande relevância para a rádio escuta é um grande prazer, né? Sempre foi o meu objetivo compartilhar o conhecimento. Dividir, né, o que eu sei. Eu não sei tudo, mas divido o que eu sei. Tá? E eu sou meio libertário. Tá? Eu não gosto dessas amarras da sociedade, de títulos, né? E de o conhecimento restrito de forma popular. Então eu tento compartilhar, sim, tudo que eu sei, aos poucos, né, no meu canal. Ok? Tá certo. Então, vamos começar introduzindo quem é o Oswaldo, como ele começou na rádio escuta e, é claro, como surgiu a paixão pelo rádio. Conta um pouquinho da tua história. Minha história é longa, é curiosa. Bom, eu sou um brasileiro muito curioso, tá? Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sempre quis saber como as coisas elétricas e eletrônicas funcionam. Eu era criança, né? E aí um técnico de TV ia na minha casa consertar a TV e eu enfiava a cabeça e fazia muitas perguntas. Eu sempre fui muito curioso. Bom, minha vida sempre foi marcada por consertar, né, eletrodomésticos, e eu sou muito curioso, né? Então eu herdei isso do meu avô e do meu pai, que fazia rádio escutas, né, no rádio valvulado, e meu avô me presenteou, né, com rádio Transglobe. Eu falo mais adiante sobre esse rádio, ok? Eu comecei bem cedo, muito cedo. Acho que com 9, 10 anos, né? Com 11 anos eu ganhei esse Transglobe. Comecei bem cedo. E nunca parei. Eu sou um apaixonado por rádio escuta no SW, ou seja, em ondas curtas, né? Popularmente chamado de ondas curtas. Bom, essa é a minha história, né? Como rádio escuta. E é claro que eu tenho algumas formações, né? Que depois, se você quiser perguntar, eu respondo. Na área de engenharia, de telecomunicações, em TI, e agora, nos últimos anos, me formei em física, né? Era um sonho entender as coisas a fundo, e a física explica tudo. Apesar de eu não gostar dos meus colegas físicos, né? Porque são prepotentes, eles se acham deuses, né, do conhecimento, e eu sou totalmente ao contrário. Eu acho que eu avacalho a comunidade de cientistas físicos aqui nos Estados Unidos. Bom, esse sou eu. Ok. Eu ia, na verdade, introduzir também uma outra pergunta que eu acho que, em parte, tu já respondeu ela. Porque eu vejo assim, ó, que tu demonstra os rádios ali, faz os reviews do rádio, mas eu percebo que tu tem uma bagagem técnica muito grande, né, de mexer na placa. Isso foi uma necessidade a partir da rádio escuta ou foi o radioamadorismo também que te deu isso? Explica pra gente essa tua paixão por modificar, de mexer no rádio, também mexer na placa. Bom, eu sempre fui muito curioso, né? Eu compro um rádio, sempre comprei um rádio, né? A vida inteira. Sempre que posso, eu compro um rádio. Uso um dia para ver se está tudo em ordem, né? Para testar, para ver se não tem problemas, né? Que eu tenha que devolver o equipamento. E no dia seguinte eu abro o rádio. Eu quero saber a tecnologia que está embarcada. Eu quero olhar com a lente de aumento a codificação, né, dos chips, a tecnologia embarcada.
Então, a minha vida inteira foi marcada, né, por essa grande curiosidade. Era tipo um menino que ficava quieto no canto, desmontando o despertador da minha mãe, tomando chinelada. Me formei, né? Minha primeira formação foi no Instituto Universal Brasileiro, com 11 anos de idade, um ano e pouco, né, de estudo. Foi minha primeira formação em rádio e televisão. E aí estudei telecomunicações num colégio técnico, outra amiga em Belo Horizonte. Depois fiz engenharia. A princípio era eletrônica, depois a PUC abriu uma cadeira de telecomunicações, então eu pulei para engenharia eletrônica com ênfase em telecomunicações e me formei. E tive excelentes professores, né? Aliás, um grande amigo meu, eu sou padrinho da filha dele, era um dos meus professores, né? O Helder. Eu tenho uma saudade incrível, ele faleceu porque bebia muito, mas era um cara, assim, extremamente inteligente, tá? E dividia. Eu acho que foi ali que eu aprendi que o conhecimento tem que ser dividido. Sempre fui radioamador no Brasil, sou radioamador aqui agora também, e gosto de recuperar rádios, tá? Fiz muito isso na minha vida. Transglobe, tá? Evadim, rádios, tá? Que na época eram o top de linha, mas rádios que ficaram no passado. Eu não me prendo a essas tecnologias antigas, eu estou sempre querendo novas tecnologias. Bom, eu acho que eu resumi de forma prática e te respondi. Se quiser fazer mais perguntas, estou à vontade. Maravilha, era isso mesmo que a gente tem que entender um pouquinho quem está por trás do canal. Mas eu tenho uma outra coisa que eu acho bem interessante no teu canal, é que tu tem muita atenção a pessoas que têm deficiência visual. Eu vejo que tu tem uma sensibilidade aí. Às vezes as pessoas mandam mensagens para mim no meu canal, dizem, Fábio, tenta ser um pouquinho mais inclusivo aí, que eu tenho deficiência visual, etc. E não é que eu faça por mal, é que realmente acaba passando. Mas eu vejo que tu tem um carinho especial por essa comunidade que tem dificuldade na parte de usabilidade do rádio. Bom, quando jovem, né, ainda adolescente, eu tinha um vizinho, né, uma família de pessoas que não tinham visão. Tá? Eu não gosto de falar em deficiente visual, porque deficiente denigre a pessoa. E um cara que não tem a visão, ele tem outros sentidos muito aguçados. São pessoas inteligentes, pessoas agradáveis, muito engraçadas. E eu tinha esse amigo, tá? Vizinho, que tentava acompanhar. É claro que ele se estrumbicava, né, porque ele não enxergava, mas eu sempre apoiei ele, né? Ele estudava no Instituto São Rafael, em Belo Horizonte, né? Instituto para deficiente, não, pessoas que não enxergam. E eu levava ele, né, para assistir aula, ia mais à frente tinha uma oficina de eletrônica, ficava lá enchendo o saco do dono da oficina, mexendo nos rádios dele e tal. E, bom, depois eu fui morar na Alemanha. E na Alemanha, a Blaupunkt, né, um grande fabricante de rádios, muito conhecido, e faz excelentes equipamentos, ela fez um rádio específico para pessoas que não enxergam. Para a própria Alemanha e para outros países, né, da Europa. E eu cuidei da interface do dial. Ou seja, eu adaptei o dial de forma a ter o ponteiro aberto, né? E símbolos, né? De deficientes visuais, ou seja, braille, para que o iniciante, né? Que começa a usar um rádio e não enxerga, ele pudesse usar o rádio e saber exatamente que frequência que ele estava, né? E conhecer. É claro que aqueles deficientes mais veteranos, né, batiam o ouvido e sabiam muito bem manusear os rádios. E o rádio é um grande amigo, né, de um deficiente visual. Eles usam muito o rádio.
E eu sempre tive essa afinidade, né? Comecei cedo com essa afinidade com deficientes não, pessoas que não enxergam. E aí eu vi esse fruto crescer na Alemanha, em escolas especiais, né, para pessoas que não enxergam, e também em outros países, né, na Suécia, na Suíça, na Noruega, na França. Eu acompanhei esse projeto. Eu já trabalhava para um grupo que agora eu voltei a trabalhar para eles, né, e um grupo de um fundo de investimentos com muitas empresas pelo mundo afora e muitas empresas aqui nos Estados Unidos. Então, eu sempre dei uma atenção especial ao deficiente, a pessoas que não enxergam. Bom, esse amigo meu me ensinou, né, a lidar com a pessoa que não enxerga. Então, eu não tenho nenhuma discriminação em relação a eles, eu trato eles como um amigo, né? Converso com eles de igual para igual. Eu tenho um amigo, o Nictor, né, num grupo de radioescuta que eu mantenho no WhatsApp, e ele me pediu para fazer um vídeo do XHData D808 para deficiente visual. E semana que vem, com certeza, está saindo esse vídeo. Legal. Vou pagar essa dívida para ele. Eu fiz outros vídeos, né? Eu tento ajudar. E as pessoas me conhecem, me pedem, né? Pessoas que moram aqui, moram no Brasil, né? Moram no México, né? Em Honduras, e eu tento ajudar. Bom, essa é a minha afinidade com essas pessoas especiais, maravilhosas. Tá? Legal, legal. Qual é o preconceito que existe hoje para quem vai começar na rádio escuta e pensar, olha, para mim começar na rádio escuta eu preciso ter um super rádio de R$1.000, R$2.000. Antigamente até era assim quando a gente queria ter um rádio um pouco mais diferenciado. Mas qual é o preconceito maior que tu vê para quem está começando nessa área? Eu não diria que é um preconceito. Eu acho que essa palavra tem um peso muito grande. Eu acho que é uma doutrinação da indústria, né, do comércio, tá, que tenta supervalorizar rádios caros, né, que realmente são melhores e tal, tem algumas coisas a mais, etc. E eu sei, eu vejo, eu provo no canal que rádios mais simples, também DSP, né, com dial analógico, também podem fazer ótimas radioescutas. Eu estou atualmente fazendo vídeos do Lelong LE679, né? Vou lançar um vídeo agora, provavelmente nesse final de semana, mostrando que o rádio, comparando o rádio, né, com um rádio top de linha, por exemplo, que eu passei a adicionar no canal, que é o Etam, né? Escreve Etam. É um rádio muito sensível, né? Com a seletividade. Por ser digital, o digital já é muito seletivo. Ainda tem sintonia fina, ou seja, é um rádio completo. Poderia ser também o XHData D808, que também tem sintonia fina, né? Escuta bandas laterais, também muito semelhante a esse Etam, né? Que é um rádio top. Mas o Etam ainda é um pouquinho melhor, tá? Então eu resolvi adicionar ele, porque o painel dele também é bonito, tem muitas informações, etc. E eu vou comparar esses rádios Lelong com esse rádio top de linha que eu adicionei ao canal. Não é um rádio para mim promover no canal, é um rádio para ter referências no canal. Eu quero focar nesses rádios mais simples, sempre foquei, né? O meu canal sempre focou. Tem o Lelong, por exemplo, 604, que é um excelente rádio, né? É um rádio especial, né, para rádio escuta, com sintonia fina, né? Muito bom. Tem o Lelong 609, que também, apesar de não ser tão seletivo, mas tem um som muito bom e também faz ótimas radioescutas. E agora eu estou começando, né, voltando outra vez aos Lelongs, mostrando que dá para fazer ótimas radioescutas. Então, eu não tenho preconceito nenhum, tá?
em relação a esses rádios mais sofisticados. Tá? Eu tenho muitos rádios. Eu passei a vida comprando rádios. Né? Eu tenho, sei lá, 80, 90 rádios aqui. Apesar de ter vendido muito rádio lá no Brasil, foi uma forma de ajudar os colegas que tinham dificuldade devido a questões de tarifas, né, no Brasil. Eu dispensei bastante rádio porque onde eu estou eu consigo comprar tudo outra vez e comprei tudo outra vez por preços de forma mais simples, né? A gente vai na loja, experimenta o rádio e sai com o rádio na mão. Pagou e levou. Aqui tem lojas de rádio amadores, rádio escutas, excelentes, né? Enormes, com todo tipo de equipamento, de acessórios, de antenas. Aqui é muito valorizado. O rádio escuta é muito valorizado. O rádio amador, muito valorizado. Por quê? Porque são rádios que na hora do vamos ver, né, em catástrofes, eles resolvem, eles mantêm a população antenada, né, passa, né, as informações para as pessoas. Então, esse é meu objetivo, mostrar que não precisa gastar R$ 2.000 num rádio muito caro, em antenas excelentes, né? Bom, eu tenho até histórias, né, de antenas, depois eu falo para você aqui. Antenas que são maravilhosas, etc., mas que não precisa de tanto. Dá para iniciar gastando muito pouco, né? Improvisando uma antena long wire, por exemplo, em um fio esticado. Ah, não tem um espaço, eu moro num apartamento, tudo bem. Vai lá no seu quarto e pendura a antena no seu armário até um quadro, por exemplo, e vai funcionar, vai melhorar suas radioescutas. Ou de pendura para fora da janela, tá? Eu chamo de antena na vertical, né? Long wire na vertical. Aí tem colegas que inventam, né? Usam a vara de pesca para deixar a antena mais longe da parede do prédio. Uma boa ideia, né? Fazem, acontece de tudo, né, cara? Assim, eu incentivo bastante o pessoal no Brasil. É difícil comprar tecnologia, rádios de tecnologia. É caro, é abusivo os preços. É impressionante a diferença de preços, em relação a aqui. E se eu posso ajudar, eu ajudo. Eu tinha um estoque de rádios XH-Data, né, D808, porque minha filha quis, meu filho também quis. Eu já tinha 2, aí passei a ter 4 rádios. Aí depois eles não quiseram, eles quiseram um rádio mais sofisticados. Filho, né? Filho e filha. Eu tenho uma filha que é rádio escuta e rádio amadora aqui, de 10 anos de idade, né? Ela fala nas frequências, é muito conhecida, participa das reuniões do clube de radioamadores e tal. E ela está iniciando a coleção dela. E aí eu vendi barato esses rádios, né, para os brasileiros, mandava para o Brasil, no malote que a gente tem, né, no grupo aqui na empresa, e meu primo lá no Brasil enviava, né, esses rádios. Ou seja, eu tento ajudar. E as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de ajuda. Elas acham que tem alguma coisa por trás, desconfiam de mim, de qualquer forma. Eu vejo que tem preconceitos contra mim. Eu só quero ajudar. Eu estou numa posição que eu posso ajudar. Então, ajuda. Eu sempre fui assim, então vou morrer assim. Bom, falei muito. Desculpa. Não, mas tá bom, o papo tá legal. Aproveitando que a gente está falando de rádios baratos, eu quero fazer um comentário e aí tu pode me corrigir se eu estiver errado. A questão desses rádios baratos, pelo menos dos que eu peguei até agora, e aí eu vou falar de FM. Eu não vi nenhum rádio que seja seletivo. Eles são muito bons de sensibilidade. Eu agora mesmo estou produzindo um vídeo que vai ao ar nas próximas semanas, de um rádio que eu testei. Ele tem uma ótima sensibilidade, mas na hora que eu vou buscar uma frequência que está no meio de 2 emissoras fortes,
ele simplesmente não consegue receber. Inclusive, alguém, não me lembro quem foi agora, mais de uma pessoa me disse, olha, Fábio, faz um vídeo aí do rádio Eletromax, acho que é o nome, modelo tal, que estão falando que ele é bem seletivo. Eu já desconfiei, porque eu não peguei nenhum rádio barato desse que seja seletivo mesmo. Bom, eu entendo. Isso é um problema crônico. Vamos pôr assim. Tá? Um rádio seletivo, você quer seletividade, você tem que ir para o digital, ponto final. Porque no digital, com sintonia fina, fica perfeito. Tá? Se tem duas emissoras, tá, na mesma frequência, é um problema das emissoras, não é um problema do rádio. Eu penso assim. Bom, esse Eletromix que você está falando aí, eu comprei, está aqui. Vou fazer um vídeo com ele também, com certeza. Ah, legal. Achei um rádio com som maravilhoso também, sabe? Muito bom. É porque o rádio é grande, né? A caixa é grande, a acústica funciona bem. E um rádio, eu foco muito em SW, ondas curtas. Porque eu acho incrível receber, né, rádios difusoras com outras línguas, né? Eu morei no Japão, então eu entendo um pouquinho, né, do idioma deles e até aperfeiçoo, né? Eu estive lá buscando meu filho que morou lá, agora está aqui comigo. Então, eu tenho afinidades, sabe? E eu me foco muito no SW, ou seja, ondas curtas. E esse rádio Eletromix, ele deu um show aqui, tá? Eu achei ele bom de ondas curtas. Só que eu testo esses rádios por uma semana ou mais, porque tem dias que a propagação não está aberta. E aí, esse é o problema. E aí, a gente está passando por um máximo solar, né? Tem outros problemas acontecendo também, né? E interfere muito, sabe? A gente não está num período ótimo para fazer radioescuta. E eu tento, né, fazer radioescuta assim mesmo. Eu gosto muito, eu falo muito com os mexicanos aqui, com os hondurenhos, com o pessoal do norte do Brasil. Eu tenho uma antena, né, de ondas curtas, direcional, que na realidade é uma antena para 40 metros, né, na faixa de 40 metros mais ou menos, de um amigo meu que fez aqui, é um mago das antenas, ele é magnífico em antenas. Eu não tenho vergonha de falar que eu projetei muitas antenas como engenheiro, mas ele consegue melhorar os meus projetos. E eu não tenho vergonha de falar, o cara viveu, né, fazendo antena, ele tem uma indústria de antenas, ele vende antena para a NASA, ele vende antena para F-35, ele é um mago das antenas, é uma referência aqui nos Estados Unidos. Então, eu encomendei uma antena, são 11 elementos e 2 refletores, e ele é excelente, eu consigo escutar. Eu tenho muita saudade do Brasil, então eu consigo escutar muitas rádios aí no Brasil, ou seja, 80%, 90% eu consigo sintonizar. Só lá para o sul é que eu não consigo chegar. Sei lá por quê, são condições aí do campo eletromagnético da Terra que influencia pra cacete. São fases, né, do campo eletromagnético da Terra em relação à ionosfera. E aí a gente vai entrar em assuntos muito delicados que eu tentei solucionar, mas eu consegui contornar alguns. E, bom, aí se a gente for conversar sobre isso, a gente vai longe. Você perguntou mais alguma coisa? Não, a verdade é o seguinte, eu ia entrar agora exatamente nisso. Eu vejo que tu faz muita gambiarra, no bom sentido, né? Aquela coisa da teoria é uma coisa, mas na prática é outra. Mas qual foi aquela gambiarra que tu fez que te surpreendeu na recepção? Tu não esperava que aquele sinal fosse melhorar tanto com uma coisa tão simples, por exemplo? Bom, acoplamento. Porque, veja bem, a gente agora, né, eu tenho um conhecimento mais profundo da física, uma antena, né, uma long wire esticada, ela tem uma diferença de potencial de um lado para o outro. Então você está injetando tensão. Diferença de potencial é tensão. Você está injetando isso junto com
o seu sinal na entrada do seu rádio. Então, apenas um capacitor cerâmico, você evita essa tensão que só prejudica o sistema DSP ou analógico. Então, eu aprendi isso com meu avô, com 9 ou 11 anos de idade, não sei, porque meu avô lutou na Segunda Guerra. Ele era o homem que levava o rádio, ele era o responsável pelas comunicações. E ele entendia muito dessa área. Ele me deu o meu primeiro Transglobe, então ele sempre me incentivou. Ele me dava presentes, me dava livros. Você queria me ver feliz, você me dá um livro de eletrônica ou de elétrica. Eu ficava feliz da vida, tá? Eu sempre fui diferente. Eu não sou um... Minha mãe me levou para o médico achando que eu tinha um problema de saúde mental, porque eu sempre ficava no canto ligado e sonhando com meus projetos, mesmo que as coisas simples. Eu nasci para isso. Eu entendo isso. Eu acho que é assim, tá? A minha mulher brinca comigo, fala, você é maluco, cara, você é maluco. Você sempre, desde que eu te conheço, você está sempre com alguma coisa inventando, criando, fazendo, mexendo com seus radinhos. Quando ela quer me irritar, ela chama meus rádios de radinhos, pejorativamente. Bom, é isso. Eu sempre fui assim. Bom, Rádio Galena. Eu fiz um Rádio Galena com, sei lá, 11 anos de idade e achei aquilo uma maravilha, tá? Eu conheci antenas loop naquela época, sintonizando o componente eletro, porque o componente de ondas eletromagnéticas é ondas elétricas e magnéticas. Você sintoniza só o componente magnético, que é muito imune a ruídos. Então, antenas loop magnéticas são excelentes para quem mora numa cidade, porque você joga fora todos aqueles ruídos que você geralmente tem nas suas antenas comuns que captam as ondas eletromagnéticas e usa as ondas elétricas para excitar o rádio. Então, passe a usar o componente magnético das ondas eletromagnéticas e você vai retirar bastante ruído. E eu tento passar isso, mas só que as pessoas não assimilam. Ah, esse negócio redondo aí, isso aí não vai funcionar não. Isso aí não tem desempenho. Bom, isso foi as coisas, as gambiarras que eu já fiz, que eu aprendi muito cedo e tento passar para vocês aqui no meu canal, tá? Bom, eu acho que eu expliquei. Deram muito certo, né? E dá uma solução simples que mata tudo, né? Ou seja, ela deixa as coisas 100%. São detalhes, ou seja, tem uma diferença grande entre a teoria e a prática. A teoria é maravilhosa, né? Você vê um projeto e tal, mas vai fazer aquilo na prática. Não funciona. É uma tremenda porcaria. E você tem que testar, você tem que pôr em laboratório, colocar em gaiolas para testar a sensibilidade. Gaiolas para evitar a interferência, né, de ondas eletromagnéticas e ondas de radiofrequência, etc. Bom, eu tenho a prática da minha vida e tenho a teoria que confirma algumas coisas da minha prática. Algumas coisas são até conflitantes. A bagagem da experiência sempre faz diferença, né? A bagagem da experiência é tudo. É tudo. Eu não tenho vergonha de falar. Eu tenho diplomas, mas são para ficar na parede. Porque eu aprendi muito na prática. Hoje eu sou um administrador de fundos trilionários. E não tem nada a ver com o que eu aprendi, mas eu vivi em outros países fazendo projeto para esses grupos, né, para esse grupo. Projetos grandes, trem rápido no Japão, por exemplo, eu participei. Eu sou um dos pais do trem rápido de lá. Ah, é mesmo? E a segunda versão também, tá? Trens rápidos na França, na Europa, tá? Sistema de comunicação de linha férrea, sabe? Porque isso é fundamental, né? Comunicar com o maquinista. Bom, eu já fiz muita coisa. Eu trabalhei na África e quase morri lá.
Já trabalhei na Austrália, trabalhei na Coreia do Sul, trabalhei na China, que é uma coisa que eu nem gosto de comentar meu período na China. Não é nada do que vendem por aí, tá? É triste. Bom, esse sou eu. Tá certo. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao que eu vejo no teu canal com frequência. Tu gosta de fazer comparativos de rádios. E tem um comparativo que me chamou a atenção, que é o comparativo do XH-Data D808. Tem um vídeo que tu mostra o rádio analógico ainda, o D808, acho que era de 2019, e o de agora, o DSP. A gente pode dizer que este rádio, para quem quer dar um passo mais à frente, olha, eu não quero trabalhar com Lelong, eu quero pegar um rádio melhor. Esse rádio consegue suprir todas as necessidades? SSB, ondas curtas, AM, FM? Sim. Bom, eu vou dizer nos termos brasileiros. Tem 2 rádios famosos aí no Brasil, de preços, assim, aceitáveis. É o PL330, da Texan, mas a Texan parou no tempo. Ela não lança mais rádio, já tem um tempão. E eu descobri algumas coisas que me deixou decepcionado em relação à Texas. Por exemplo, você tem um PL600 e tem um 680, você vê que o 680 ou 880 foi baseado no 600. E o 600 é o melhor rádio da Texan. Então, a gente fica meio decepcionado. Eu comprei o 990 e fiquei muito decepcionado, porque ele não é nada do que promete, sabe? Assim, é um... Não é a primeira pessoa que me fala isso. Já teve mais gente que falou que o 990 não é bom. Pois é, cara. Eu fiquei muito decepcionado com a Texan. E a XH-Data até então vem fazendo ótimos projetos. O DX, o D808, da versão 2008, por exemplo, ele era também digital, não era analógico, não, é DSP. Uhum. Mas tem diferenças, eles aperfeiçoaram, sabe? Eles melhoraram, não usaram mais bobinas abertas, usaram bobinas encapsuladas. Isso faz com que o rádio dure mais. Deixou mais sofisticado o sistema de ondas curtas. Eu achei isso uma maravilha, porque realmente ele tem um rendimento um pouco melhor. Eles melhoraram o rádio. Então, é um fabricante que se preocupa com o produto dele. E isso é muito raro, que é um fabricante de origem chinesa. E isso é muito raro, cara. Sabe, os rádios deles são bons. Não tem como falar mal de um rádio XH-Data. Você tem rádio simples, mas tem rádios sofisticados XH-Data. Eu estou muito esperançoso por mais um lançamento da XH-Data, que eles já me adiantaram. É claro que eu fiz contato com eles. Eu fui, né, buscar informação. E eles me falaram, né, dos projetos deles e eu fico ansioso para que saia mais um XH-Data top de linha. E o rádio de 2008 por 2025, ele tem diferenças positivas, tá? É um rádio completo, para mim é melhor do que o PL330, porque o XH-Data tem banda aérea, isso agrada muita gente, apesar de eu não curtir muito, eu não preciso de banda aérea. Eu tenho outros rádios de mesa aqui, eu tenho rádios, né, sofisticados aqui na minha mesa que também sintonizam a aviação de forma muito mais, vamos dizer assim, apurada, tá? Mas é um rádio que ficou popular. Eu só não gosto do sistema de memória do XH-Data. Aquele negócio de página e memória 0, 1, 2, aquilo é meio chato. O sistema de memória, por exemplo, do PL330, de 1 a 400 ou de 1 a 100, ótimo. É uma sequência, você não tem que ficar trocando página. Eu acho que aquilo depõe contra o XH-Data D808. Mas depois que você acostuma, você nem percebe mais. Você até acha bom esse sistema de página. Você consegue separar as páginas, por exemplo, 90 em diante, você coloca PX, frequência de PX,
dos canais que você está acostumado a usar, é satisfatório. Depois que você acostuma com rádio, você começa a gostar. No início eu não gostei, mas agora eu gosto. E é um rádio que atende às necessidades de uma ótima rádio escuta. E a gente tem que lembrar uma coisa importantíssima. Você pode comprar o melhor rádio do mundo, de R$ 5.000, né? Porque eu estou ligando a dólar aqui. Bom, não adianta se você não tem uma boa antena. Se você tem uma antena externa, a antena tem um peso enorme numa rádio escuta. Um rádio simples, tipo os Lelong, vai fazer uma excelente rádio escuta com uma antena externa. Na minha opinião, a antena externa é mais importante que o aparelho. Com certeza. No meu ponto de vista, a antena externa tem mais de 60% de uma boa radioescuta. O rádio é uma pequena parcela. Depois vem as técnicas, né? Vem os macetes, vem as práticas, que é muito importante também. Então, o rádio fica lá com seus 20%. No final das contas, no meu ponto de vista, eu prego isso, eu tento passar isso, mas as pessoas ficam vinculadas, né, ao sistema econômico atual, que quanto mais caro, melhor, que nada, cara. Esquece isso. É a questão do qual é o melhor rádio. Eu sempre digo, não existe o melhor rádio. O melhor rádio é aquele para que vai servir para as suas necessidades. Então, um rádio de R$ 50 pode servir muito bem. Eu vejo os seus rádios, eu adoro o seu canal. Você tem um montão de rádios, você compra os rádios aí, fica fazendo teste, tem rádio que eu nem conhecia. Cara, eu fico me deliciando com o seu canal. Sem falar no português, porque o meu português está ficando pobre. Está esquecendo? Eu estou usando palavras que eu usava há 40 anos atrás, porque as palavras atuais sumiram. Ou seja, você acaba perdendo um pouco do português. Não tem jeito. Você começa a falar muito inglês, porque para falar inglês você tem que raciocinar em inglês. Para falar em português você tem que raciocinar em português. Se você não usa, vai ficando arcaico, vai indo lá para o fundo e vai empobrecendo o seu português. E aí eu estou achando uma maravilha falar com os brasileiros no grupo. Eu fico lisonjeado. Eu cultivo amigos brasileiros. Legal. Tá, vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta para ti, que eu acho que é muito importante. Recentemente eu trouxe aqui para conversar comigo o Mauro, do Museu da Eletrônica. Também é outro canal que eu adoro. E na minha experiência que eu tenho com rádio escuta no FM, o DSP amassa o analógico facilmente. Na opinião dele, o analógico ainda supera o DSP em AM e ondas curtas. Como eu não sou um usuário ativo destas bandas, eu não posso opinar sobre isso. Mas a tua opinião é igual a dele ou tu tem alguma ressalva em relação a isso? Eu diria que 100% ao contrário do que ele fala. É mesmo? Sinto muito falar isso. Eu sei que um rádio mais antigo, um Transglobe, ele tem as suas magias. É um rádio bonito, é um rádio que tem um som encorpado, mas é analógico, tem limites. A tecnologia, ela anda para frente, ela cresce, ela melhora, ela não decai. O DSP veio para sofisticar os rádios, ele não veio para atrapalhar os rádios e deixar o rádio mais simples. Pelo contrário, quem entende o que é DSP, você tem um processador, você tem filtro, você tem algoritmos rodando ali dentro. Você tem um bom DSP faz milagres numa rádio escuta, coisa que nunca um rádio analógico faz. Então, falar que o analógico é melhor do que o DSP é quase que um sacrilégio, né? É porque o Transglobe tem um som bonito, aí o cara fala, meu rádio é excelente. O DSP, que tá cara rachada, um radinho pequeno, não. Liga uma caixa de som na saída de fone de ouvido do rádio, você vai ter um som encorpado. Por exemplo, eu vou mostrar isso no canal com certeza. Tem um rádio aí, Lelong 661, excelente, tem um som... Que coisa de louco.
Você gostou do rádio? Eu comprei por causa... Você é culpado de eu ter pedido meu primo para comprar ele aí no Brasil. Porque a hora que eu vi o rádio, eu falei, porra, se o Fábio tá falando isso, eu quero ele também. Aí falei pro meu primo, ele comprou para mim e mandou aqui para mim. Bom, porque a gente não acha esses rádios Lelonghi, acha poucos aqui, tem muito poucos. E eu uso o meu primo, que é meu representante oficial lá, né? Tem procuração, etc. Eu tenho algumas coisas no Brasil. Bom, não vem ao caso. E tem entrada auxiliar. Pô, liga um radinho digital DSP e na saída de fone de ouvido, liga na entrada auxiliar desse rádio, você vai ter um som maravilhoso, cara. Você vai colocar o Transglobo no chinelo. O Transglobo não é nada perto de um DGEM DE103, ou de um PL330, ou de um XH-Data D808. Fica no chinelo, lamento dizer. Tem nostalgia envolvida, tem crenças, tem muitos interesses envolvidos que eu não vou entrar em detalhes. Eu acho que eu tenho que respeitar o Mauro lá do canal e tudo bem, ele tem lá as suas crenças, deixa ele lá. Eu acho legal as recuperações que ele faz. Eu já recuperei um Transglobe, mas eu tive que trocar. Na hora que eu percebi que tinha muitos capacitores com defeito, eu troquei tudo. Eu troquei todos os capacitores do Transglobe. Eu recuperei bobinas, recuperei chaves. Foi um trabalho de 8 meses. E muito trabalho. E põe trabalho nisso. Troquei fiação, porque o fio ficou velho. Aí a capa fica dura, fica ruim de manusear, ele quebra. Troquei a fiação. Eu deixei o rádio o melhor possível. Eu fiz uma verdadeira recuperação. Mas é gigantesca. Você fazer alguns ajustes lá, você vai deixar um monte de capacitor que já alterou. Tem um tal de capacitor Chiroplex daquela época, que tem um monte de capacitor desse lá no Transglobe. Esse capacitor, ele era envolvido em um papel filme plástico. Esse papel, ele racha com o tempo, o plástico deteriora com o tempo. Então a umidade entra ali, o oxigênio entra e o capacitor altera. Isso é tecnologia daquela época, que tinha uma vida curta. Sim. Né? 15 anos, e olha lá, o rádio tem 45 anos, pô, como é que o rádio vai estar bom hoje? Não tem jeito. Então eu deixo, ele foi muito bom na época. Eu recuperei o rádio. Hoje está lá com meu irmão, né, no sítio dele. Meu irmão mora agora no sítio, aposentou para ficar só no sítio. Ele ficou com o rádio lá, com o Transglobe. Ele adora o rádio, porque eu deixei o rádio o melhor possível. E ele tem um ciúme, fala, leva minha mulher, mas não leva meu rádio. Ele brinca dessa forma. Bom. Deixa eu, aproveitando esse gancho, uma pergunta que vai introduzir exatamente isso aí. Muita gente fala que com a internet, ninguém mais escuta rádio, que é uma grande bobagem. Isso a gente sabe que a grande maioria das pessoas escuta rádio. Tem pesquisas que provam isso. No Brasil ainda nós temos 79% da população que escuta rádio. A internet, ela não destruiu o rádio. A televisão sim, a televisão está capenga com a internet, mas o rádio, ele ficou ainda muito mais completo com redes sociais, streaming, etc. O rádio está muito mais avançado em relação ao que ele era. As pessoas que procuram o rádio hoje, na tua opinião, o aparelho convencional, né? Porque o rádio está no celular também. Ele está procurando por nostalgia, por questões de emergência, como aconteceu recentemente na Europa, que teve apagão, como aconteceu no Rio Grande do Sul, que foi horrível, aquele desastre, ou em São Paulo também, que teve um apagão lá numa parte de São Paulo que ficou 2 ou 3 dias sem energia elétrica. Um rádio para colocar no kit de emergência. Por que as pessoas estão procurando ainda o rádio convencional? Eu acho que isso é instinto. As pessoas conhecem o rádio desde que nasceram. Os mais velhos confiam no rádio. O rádio não depende. Se você tem um rádio com carregamento solar, esse, por exemplo, que você fez vídeos com ele, o Lelonghi LE 479, ele é excelente o carregamento. 679. Desculpa, 679. Ele é excelente o carregamento.
Eu não sei porquê, eu já falei 2 vezes errado, 4, eu troco, sei lá porquê. Bom, ele é excelente o carregamento, ele carrega uma bateria de 2 amperes em 1 dia e meio, pô. Isso é muito novidade. Eu tenho outros rádios aqui, tem um XH-Data, tem um Han Data também, tem outros rádios que tem carregamento solar, mas esse rádio surpreendeu de todas as formas. É bom de ondas curtas, muito bom de FM. AM, ele não é bom porque o ferrite é pequenininho, tem o quê? 4 centímetros. Isso é um problema grave nesses rádios chineses. Se você coloca um ferrite de 20 centímetros ou 25 centímetros que tem lá no Transglobe, o rádio fica excelente em ondas médias, em frequências moduladas, né? O AM, que você está acostumado a escutar aí, que está sumindo aí no Brasil. Aqui não, aqui está só crescendo. Aí está encolhendo por questões que eu vou evitar falar. Tá? Questões de controle. A informação não fica restrita. Bom, falei assim de uma forma bem superficial. Então, a internet é frágil. Se você for pensar, eu conheço a fundo. Tá? Eu trabalhei em data center. Eu tenho um data center no meu grupo. Eu entendo. Tá? Eu lido com isso. As empresas estão vindo para o Texas. Eu lido com eles. Eu faço projeto para eles. Eu estou envolvido. A gente investe nesses projetos desses grandes sistemas, né, de internet. Isso é fundamental. Tá? Bom, a internet é frágil. Boa parte dela vai por cabo submarino, um pouquinho via satélite. Não tem satélite suficiente se houver um problema grave na internet desses cabos submarinos. Por exemplo, se você conversa, a gente está conversando aqui pela internet, eu estou num continente, você está em outro, via cabo submarino. Se não fosse o cabo, a gente ia ter uma internet lenta. Eu não ia ver o seu rosto movimentar, ia ficar com baixa definição, porque o trânsito hoje em dia na internet é gigantesco. Agora o rádio não. O rádio só depende de você e de uma estação que use um sistema solar ou baterias para transmitir. Eu moro nos Estados Unidos, o centro aqui, oeste, tem problemas graves com vento. A gente teve um vento forte aqui, arrancou meu painel, entortou algumas antenas, eu tive que resolver. E a gente teve um apagão aqui, porque a torre caiu em cima da subestação, então a recuperação da energia elétrica levou 14 horas. A gente não tinha energia elétrica, mas a minha casa tinha, porque eu tenho um sistema de energia solar parrudão aqui, e os vizinhos vinham carregar celular na minha casa. Ou seja, o rádio, que tem um carregamento solar, ou o rádio comum, tradicional, ele continua. Tudo pode acabar, mas o rádio continua. Alguém vai querer transmitir alguma rádio, vai fazer os seus milagres para ter energia elétrica via... É comum hoje em dia, rádios aqui grandes, né? FMs grandes, tem um parque de painéis solar para alimentar a rádio. É muito comum aqui. A rádio acaba a energia elétrica e eles continuam transmitindo. A gente continua obtendo as informações. O celular para de funcionar, porque depende da internet, mas o rádio não. Então, isso é uma questão de instinto, também aí no Brasil. O rádio é confiável. O rádio vai prevalecer. Ele vai continuar. Ele vai só se aprimorar. Hoje em dia você tem aí sistemas de rádio sob software pequenininho, extremamente potente, escuta VHF, banda completa, tem bandas laterais, o Diaba 4, e custa, sei lá, aí no Brasil custa R$ 150. Os mini ATS, né? Cara, são incríveis. Eu tenho eles aqui.
Eu compro tudo aqui, eu sou fanático com isso, né? Eu visito a loja de radioamadores aqui com constância. É meu parque de diversão, né? Eu vou lá, tenho um café, converso fiado, tem sempre um colega chegando, ou saindo, ou chegando. É meu lazer. Minha mulher fala que eu sou louco, mas eu sou louco desse ponto de vista, que para mim não é loucura. A gente casa com o rádio, né? É um concorrente. É isso aí, né? Minha mulher enxerga como um concorrente. Eu passo mais tempo lá falando junto. Agora tem a Mila, que fica lá do meu lado. Ó. Eu tenho que ficar do lado dela, porque se ela falar nas frequências, tem que ter o responsável que se pronuncia antes dela falar e dá um indicativo, etc. Isso é lei. E você segue as leis aqui ao pé da letra, porque aqui não se comete erros. Ainda mais no Texas. Bom. Texas é bem conservador. Extremamente conservador. Aqui você vai. Outro dia eu estava no supermercado do lado do shopping, entrei para comprar umas coisinhas assim, chocolate, adoçar as mulheradas. Você dá chocolate para elas ficam felizes, né? Aí passou 2 cowboys com duas armas na cintura. Isso é muito comum aqui, cara. 2 cowboys, você vê que o cara se veste como cowboy, se ele fala alguma coisa, ele fala cantado, que você nem entende o inglês dele, tem uma coisa estranha, mas é incrível. E é comum. Aqui você tem direito a ter uma arma. Eu tenho uma R15 em casa, tenho 12 armas aqui em casa, minha mulher sabe atirar, minha cunhada aprendeu agora recentemente, a gente vai para o stand de tiro e pratica, porque a gente está pronto para tudo aqui. Aqui funciona assim. Tá certo. Teve um cara que, cheio de droga, tentou pular a cerca aqui, é um condomínio de casas, né? Tentou pular a cerca, eu só apontei a R15, ele desistiu e foi embora, porque ele viu que se tentasse pular, eu ia passar fogo. Depois ia perguntar por que ele pulou. O cadáver dele. Porque funciona assim aqui. É estranho. Chega a ser até ridículo. Mas é comum. Agora vamos aproveitar que a gente está falando da internet. Vamos fazer um pouquinho de polêmica. Tá. Eu tenho uma opinião de que o rádio está migrando para a internet. É uma opinião pessoal minha. Então, assim, eu já não uso mais o conceito de rádio antena transmissor. Eu acho que o rádio, para ele manter ele vivo, o rádio, quando eu falo rádio, eu falo a comunicação. Sou eu falando com o ouvinte. Então, para mim, rádio é internet, rádio web. Eu não posso dizer que uma rádio web não seja rádio. É rádio. É transmissão de dados via internet? É rádio? Está fazendo programação como rádio? Isso que nós estamos fazendo aqui é rádio? É um rádio on demand. Então, nós temos aqui uma comunicação que nasceu lá no rádio AM, que é um bate-papo, que é uma história que faz o rádio ser o que é. Então o rádio se democratizou de tal maneira que ele está em várias frentes. Agora eu não recordo onde, mas vou ver depois se eu consigo trazer uma pesquisa que mostra que no Reino Unido a audiência do rádio superou, pequena margem, mas superou a audiência por frequência. E eu acho que isso é uma tendência. Os países vão começar a desligar antenas e com o tempo nós teremos só antenas de algumas emissoras e antenas para questão de emergência por necessidade. Essa é a minha opinião, posso estar errado, mas eu acredito exatamente nisso aí. E aí nós entramos no ponto que eu acho importante, que são os rádios de internet. Tá? Vamos falando da comunicação, estamos falando da emergência, da necessidade de ter frequência, que eu também concordo 100% em relação a isso aí. Mas os rádios de internet, eles já começaram lá no início dos anos 2000 e aqui no Brasil não era muito conhecido. E recentemente eu lancei um rádio chamado Show On, LC90, que na minha opinião eu achei genial o que eles tentaram ali. Eu sei que as tecnologias elas não se completam, né? A tecnologia de Wi-Fi, 4G, tem chat GPT, a gente pode buscar a música ou a rádio falando com o rádio. E tem AM, ondas curtas, FM, etc. Então, uma AM em ondas curtas é fraco, porque a interferência que tem da tecnologia ali, e tu vai poder explicar isso com muita precisão, interfere nessas bandas aí, tem que usar antena externa para melhorar o sinal. Mas o conceito de rádio moderno, que é para onde a gente está indo,
me pareceu genial. Então eu estou separando aqui o Fábio Destista do Fábio usuário de rádio. E eu gosto muito dele. Ele está lá atrás, ó, tá lá atrás, lá em cima, ó. Eu uso ele quase todos os finais de semana para escutar rádio pela internet. Rádios que geralmente eu não escuto aqui porque não tenho como receber o sinal por frequência. Então sintonizo no rádio, não no celular, porque eu não gosto. Acho que o celular, isso aqui é uma invenção maravilhosa, fantástica, mas não dá para escutar a rádio ali, daqui a pouco entra uma mensagem, atrapalha a experiência. Por que tu é tão crítico ao LC90? Posso falar porque eu comprei um. Certo. Eu adquiri um. Aí um colega quis, né, achou maravilhoso, não tinha na loja. Aí ele me ofereceu alguns dólares, eu falei, leva. E fiquei muito feliz de ter passado para frente. Porque ele é ruim, né? Para ondas curtas, para FM. Ele é fraquinho. Eu digo e garanto para você que ele não é um bom rádio para radiofrequências. Ele é um bom rádio para a internet. Pô, rádio para internet é meio que moda. Tá? Eu não acredito nisso pegar firme, não. Isso vai passar. É o meu ponto de vista. Porque eu estou vendo isso acontecer aqui. Eu estou sentindo isso aqui. No início, era novidade, vendeu muito. Mas agora virou um rádio que fica lá guardado no armário, nem usa mais. Você tem outras formas, você tem rádios dedicados para só com internet, né? Nem é rádio, é um receptor, né? Via 4G, 5G, que você escuta, né? Seu podcast ou os seus vídeos, né? Pelo menos escuta e faz as suas caminhadas, as suas corridas. Essa é uma tendência que eu acho que vai ficar. Que não é um rádio, não é uma coisa grande, que também funciona com radiofrequência, não. São pequenos equipamentos. Você mostrou um monte de rádio aí, bem pequeno, maravilhosos. É mais ou menos aquilo, porém, ele só funciona com um chip no 4G, no 5G. E ele é específico, tá? Para você sintonizar os seus canais, as suas músicas preferidas, etc. Ele tem uma tela, ele é um computadorzinho, né? Você consegue navegar na internet. Esse tipo de tecnologia pegou, no meu ponto de vista. Eu vejo muita gente fazer caminhadas com um equipamento desse de pendurado. Funciona, mas sei lá. Eu acho que isso é meio que passageiro. O rádio, ele vai prevalecer. No meu ponto de vista, o rádio tem que prevalecer. Aqui, né, os governos, tanto o governo federal quanto os estaduais, eles incentivam muito rádios FM, rádios de ondas curtas, rádios AM, porque eles enxergaram que isso é uma garantia, né, para a população. Vamos introduzir o ouvinte, quem está nos acompanhando aqui também, numa coisa que é muito complicada no Brasil. Zonas urbanas, excesso de interferência. Nós temos fontes chaveadas, nós temos lâmpadas LEDs com drivers horrorosos, nós temos inversores solares da pior qualidade. Quem mora hoje num ambiente urbano tem um nível de sinal ruído X, e lá no fundo pode ter uma emissora fraca chegando, mas ele não vai escutar por causa desse nível de ruído. Aqui onde eu moro, que é uma cidade pequena de 5 mil habitantes, menos de 5 mil habitantes, eu consigo enxergar as oscilações de uso da tecnologia. Então, dependendo da hora do dia, tem mais interferência, à noite o pessoal vai desligando muito equipamento, vai caindo, vai ficando um piso de ruído mais baixo. Então, esse piso de ruído exagerado que nós temos no Brasil, eu não sei se existe aí, se existe um controle, e agora tu vai poder exatamente responder isso aí, em relação a esse ruído exagerado que existe na comunicação. Aqui, os DXistas, os radioamadores estão buscando lugares remotos, altos, para colocarem suas antenas, para poder praticar o hobby e até receber sinais nessa nossa busca pelo DXismo. Como acontece isso aí nos Estados Unidos? Tem esse mesmo problema ou esse é um problema exclusivo do Brasil? Bom,
Os Estados Unidos uma coisa assim diferente. Você vai em New York, lá é Deus dará. Quantidade de ruído que tem lá, até sonoro, o céu lá é roxo. É incrível, cara. Você olha para cima, o que é isso aqui, cara? Que é outro mundo. Muito barulho, né? E muitos ruídos. A rede elétrica tem tantas harmonias, são fontes chaveadas, são sistemas de energia solar que interfere bastante na rede elétrica. E a rede elétrica ela está em todos os lugares, tá? E ela funciona como se fosse uma antena, no final das contas, porque ela está em todas as casas. Então a quantidade de ruído lá é gigantesca. Aqui, nem tanto. Aqui as leis funcionam. Um equipamento ele tem que passar por um crivo, e outros estados aqui americanos têm que passar por um crivo, tá? De análise bem crítico e bem aprofundado. Porque eles chamam isso de interferência cerebral. Tem cientistas que falam que esse tipo de ruído, de fontes chaveadas, atrapalha, né, o pensamento, o funcionamento do cérebro. Porque cria ondas eletromagnéticas que são ruídos. Tá? E nós somos energia, pura energia. O átomo, né, é energia. O núcleo é pequenininho, o resto é só elétrons. Então nós somos energia. A gente sofre interferências. E isso prejudica, no modo geral. E eles estão muito atentos a isso aqui. Tem outros estados, tirando Nova York, que é um Deus dará danado lá. Lá você acha todo tipo de cidadão do mundo lá. Todos. Todas as nacionalidades. Agora os outros estados não. As leis funcionam. O sistema exige qualidade. E o que não é bom, ele é descartado. O americano é muito crítico com isso. Existe esse tipo de poluição de ondas eletromagnéticas aqui. Existe uma onda que está crescendo e está exigindo um controle maior. Por exemplo, o 5G está meio que, vamos dizer, adormecido aqui, porque o 5G é uma poluição de ondas eletromagnéticas terrível. O 5G pode sim provocar problemas de saúde, porque a frequência é muito alta, então você tem muitas antenas num bairro. Você precisa de uma antena para um bairro, no 5G você precisa de 50, 100 antenas para um bairro, porque quanto maior a frequência, né, mais potência você precisa. E não dá para fazer um sistema tão poderoso assim, porque o celular ficaria inviável. E aí se aumenta a quantidade de antena para poder suprir, né, um alcance, né, de uma cidade. Bom, eu acho que eu desviei do assunto, mas é mais ou menos isso, tá? Você tem que enxergar que a poluição eletromagnética, ela não é benéfica. Plantas, eu conheço cientistas aqui que fazem estudos profundos. As plantas crescem 1/3 do tamanho normal, com muita radiação de ondas eletromagnéticas de todo tipo, expostas, né? E outras que estão numa gaiola de Faraday, né? Que é um sistema que evita que as ondas eletromagnéticas entrem, elas crescem muito mais. Bom, então esse assunto é bem profundo, é gigantesco e criaria um debate enorme de horas aqui. Vamos lá. Então, a gente está quase chegando no final do podcast. Tenho 2 perguntas para te fazer, assim, que eu acho que são bem legais. A primeira pergunta é: qual foi aquele rádio que você fez um review, que passou pela sua bancada, que te deixou assim, nossa, esse rádio
É maravilhoso. Mas e aí você se desfez dele, então você tem um arrependimento. Nossa, ele tinha um som, ele tinha uma recepção. Tem esse rádio que passou pela tua mão e tu te arrepende de ter deixado ele? Bom, eu não arrependo. Eu guardo. Eu não gosto de vender rádio. Eu vendi alguns quando eu estava no Brasil, tentando ajudar, porque eu sabia que eu podia comprar aqui. Mas o objetivo não era diminuir a bagagem. Porque, na realidade, eu empacotei tudo em caixas, né? Plásticas grandes, e foi de navio para lá, tal, não sei o quê. Bom, não tinha problema de espaço. Eu queria ajudar, porque tinha muita gente que queria os rádios que eu mostrava no canal, e não tinha condição. Então eu vendi rádio que custava R$ 200 por R$ 50. O cara ele tá com problema financeiro. Ele está ganhando um salário muito baixo, ele está mal sobrevivendo. Por que eu não posso ajudar? Eu ajudo, sim. E faço isso, sabe, fico com a consciência tranquila. Minha mulher fala que eu ajudo muito mais e as pessoas falam mal de mim. Tudo bem, foda-se. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. É meu principal provérbio. Tá? Bom, então rádios. Eu não me pego à tecnologia antiga. Eu quero tecnologias novas, eu quero evolução. Eu quero DSPs mais eficientes, eu quero rádios sob software mais eficientes. Eu gosto de rádio pequeno. Quanto menor e um alto desempenho, para mim é melhor. Eu imaginava que tu tivesse uma preferência para rádios maiores também. Eu tenho alguns rádios um pouquinho maiores que eu gosto mais deles do que pequeno. Aliás, tem um rádio pequeno que eu gosto bastante. Eu não sei se tu chegou a ter ele aí, não me recordo se eu vi no teu canal, que é o Kodo 100. Sim, tenho ele, mas está guardado. Porque, bom, o Kodo 100 é um assunto à parte. É um chip que foi feito para FM, para carros, né? Para rádios automotivos, que tem um problema muito sério, está em movimento, então não sintoniza bem, então é um FM bem elaborado para não ter essas falhas, né, de sinal, de baixa de sinal, tá? E ele tem uma sensibilidade ótima em FM, mas para por aí, só isso, entendeu? Eu guardei, eu estava aqui na prateleira, né, assim, visível, né, eu tenho um canto aqui, onde eu passo as minhas radioescutas, um TS-2000, por exemplo, que é um rádio maravilhoso para radioamadores, né? Eu tinha dois, eu guardei um de forma protegida para que ele não deteriore, e fiquei com outro na bancada. Eu tinha aquele Texan gigantesco, bonitão, que ficava na prateleira também, guardei. Eu quero tecnologia, porque esses rádios teve o tempo deles. Eles foram sucesso na época deles. Mas a tecnologia evoluiu, o DSP evoluiu, ficou melhor. Eu falo sobre esse Eaton aqui, por exemplo, que é um excelente rádio, já está meio ultrapassado, tá? É um rádio assim, que eu tenho há 10 anos e gosto muito dele porque ele ainda continua um rádio extremamente sensível e muito seletivo. O máximo possível de seletividade e o máximo possível de sensibilidade. Não existe nada melhor do que ele. Na tua opinião, ele é o melhor rádio para fazer escutas, então? Em ondas curtas é excelente. A AM, o bastão de ferrite, vai de um lado ao outro, o rádio. O rádio tem 20, sei lá, tem 18 centímetros de comprimento. O bastão de ferrite tem executivo satélite. Tá. Ele vai aparecer aqui recentemente no canal. Bom, é um rádio top de linha, né? Para mim. Eu acho ele meio pesado, meio desconfortável, porque ele é grande. Eu gostaria que ele tivesse a mesma qualidade num rádio menor. Eu gosto de um rádio menor. Bom, eu acho que eu respondi, né? Perfeito. Agora, para encerrar, a última pergunta do nosso podcast. Qual seria o teu setup perfeito se tu tivesse que viajar com uma antena e um receptor por uma ilha, passar meses lá numa ilha onde a propagação sempre é perfeita? Qual seria esse teu setup? Seria um Eaton, uma antena direcional de 40 metros e, se possível,
eu ia contrabandear uma loop magnética. Seria um setup perfeito. Essa antena que eu tenho aqui para ondas curtas, na realidade é uma antena no meio da faixa específica, né, de 3 mega até 30 mega, desculpa, kilohertz, né? Ok? Esse seria um rádio, a gente fala 40 metros, porque está meio lá no meio da faixa, 7.000 kHz. Tá? Então, a faixa que tem muitas transmissões. Esse seria o meu setup. Eu levaria tranquilo, ia ficar muito feliz lá, escutar o mundo inteiro e esquecer que existe mundo. Mas será que ainda temos emissoras suficientes, ondas curtas, para ficar tanto tempo assim? Ah, tem. Tem, sim. Tem. A África tem muitas antenas. O Japão precisa, né, passar a cultura deles. Então, eles têm muitas rádios. Agora, a Rússia está investindo bastante em rádios. Voltou, né, aquela rádio UVP 76, voltou a funcionar. Eu estou doidinho para escutar ela. Coreia do Norte, China. A China está inundando. A China é incrível. De noite chega a ficar tomado o meu dial aqui de rádios chinesas. É incrível, cara, é incrível. A China nasce uma rádio todo dia, impressionante. Tem muitas rádios. E eu adoro ondas curtas. Para mim, sempre foi a minha paixão. Claro e o que DRM? O DRM ficou meio parado, né? Eu não vejo ninguém comentar mais. Quando eu falo, o pessoal fica rindo de mim. No meio de radioamadores, de pessoas que estão incentivando outras frequências aí, por exemplo, outros sistemas, né? Ele parou. Ficou muito burocrático, porque na realidade houve uma briga entre os fabricantes e os desenvolvedores. E eles não resolveram essa briga. E ficou por isso mesmo. Porque no final das contas, quem manda é a indústria. E a China, acho que deve ter falado, não quero, não vou fabricar. É proibido fabricar. E o Partido Comunista Chinês manda na China. Você fala que não é para fabricar, ninguém pode fabricar. Se você fabricar, você morre. Lá funciona assim, né? E a mesma coisa do rádio AM estéreo, né? Que foi uma briga também, por causa de tecnologia, o rádio AM estéreo nunca saiu do papel. Sim, também. Bom, sempre tem a indústria por trás. Acho que vocês lembram aí da época do VHS e Betamax. Betamax é superior, mas quem ganhou foi o VHS, porque questões de indústria mais poderosa e suprimiu a outra. Isso é muito comum, cara. Eu lido com isso no meu dia a dia. Eu lido com grandes empresários, grandes investidores. Eu estava lá na Coreia do Sul, negociei e trouxe bilhões de dólares para os Estados Unidos. Muita tecnologia, porque eles são foda, cara. A Coreia do Sul está dando passos gigantescos em tecnologia. O Vietnã está virando a nova China. Tem fábrica, 2 fábricas por dia que acontece lá. São criadas 2 fábricas. Estão fugindo da China. A China ficou muito cara. É muito difícil industrializar. Nós não temos mais nada. Meu grupo não tem mais nada na China. Nós saímos da China. Mas a China não é tudo barato, por isso que se faz tudo lá? Além de barato, perigoso. Não, tem coisas boas fabricadas na China. A gente tem que ser coerente, né? Porque tem um controle de qualidade muito rígido em certos produtos fabricados na China. Mas a China, acho que o operário chinês, ele quer sacanear. Porque passa muita... Eu comprei eu vou dar um exemplo aqui, clássico, atual. Eu comprei um 661, Lelong, e ele tem pilhas e bateria. Eu não sei para quê, porque tem pilha ali, porque ele tem bateria. Para que você vai usar pilha? Eu sou a favor da bateria 100%. Você tem uma bateria eficiente, a 18650 é maravilhosa. Eu pus a bateria no lugar da pilha, lá no gabinete da pilha. Claro que eu vivo fazendo gambiarras aqui, eu sou o mestre das gambiarras. Eu não dou acabamento, não, eu não ligo para aparência, não tô nem aí. Eu já percebi também. Não tô nem aí, cara, eu tô nem aí, foda-se. Aliás, meu canal é simples, né? Você me chamou a atenção, eu nem falo mais o que você me chamou a atenção. Graças a Deus eu conheci o Fábio, um cara maravilhoso, um cara, assim,
que eu estou curtindo muito participar desse pod com você e conhecer um cara como você. Porque você é. Não tem jeito de falar o contrário disso. Ponto final. Bom, Eu sou o que tu tá vendo aqui, eu não tenho duas caras, eu não consigo ser diferente do que eu sou, né? Se eu falo alguma coisa, é aquilo que eu penso mesmo. isso, cara, isso tem um valor enorme. Só isso você já me ganha, porque eu também sou assim. Eu digo que eu não posso ser político porque eu vou arrumar briga com o mundo inteiro. Dois. Pois é, então deixa quieto. Vamos ficar no nosso canto aqui. É isso aí. Mas eu queria te agradecer muito por esse bate-papo, eu acho que foi muito informativo. O teu canal é Oswaldo Shortwave, você está aqui na tela, vou deixar também a descrição do vídeo, o link do canal do Oswaldo, você acessa lá, tem muita coisa legal que você vai curtir de modificações de rádio, de antenas, de dicas, da parte interna do rádio que o Oswaldo entende bastante. E eu deixo para ti a última palavra, alguma coisa mais que queira acrescentar. Não, só tem que agradecer. Né? Participar de um canal como o seu, né, não pode do seu canal, é maravilhoso. Né? Eu estou me sentindo lisonjeado e muito feliz. Eu participei de um pod também dos mexicanos também, sabe, que conhecido no México. Participo de pods que rola aqui nos Estados Unidos também, sabe? Eu tento dividir o conhecimento. Sabe, assim, isso é uma questão de vida para mim. Sempre foi assim. E estou muito feliz por ter participado. Bom, eu acho que eu agreguei alguma coisa. E Bastante. você me disse que eu vou poder ter esse vídeo e colocá-lo no meu canal. Você vai dar Vamos colocar ao mesmo tempo, vamos fazer aí que ele se propague mais rápido. Beleza. Valeu, Oswaldo. Valeu a todos vocês que nos assistiram aqui até o final, né? A gente sabe que vai perdendo, no meio do caminho muita gente já vai desconectando, mas quem ficou até o final teve uma aula aí de tecnologia e eu agradeço de coração a você que nos acompanha, o meu canal. Quem não conhece o canal do Oswaldo vai poder acompanhar também. E eu volto em breve com mais informações sobre o mundo do rádio, que é muito importante, não só para a gente curtir, mas por segurança. O rádio é a segurança do mundo. Fui.